Boa tarde, pessoal do Viva. Eu sou a Paula Buca, repórter do portal, e a gente está aqui hoje com o secretário nacional de Direitos da Pessoa Idosa, o Alexandre da Silva. Recentemente, a gente fez uma reportagem para o portal sobre os fundos do idoso, né? Que são esses recursos que captam doações do imposto de renda, feita pelos próprios brasileiros e pelas empresas espalhadas no país. E a gente queria conversar um pouquinho mais, não só sobre os fundos, mas sobre toda essa atividade que a pasta, né, que a secretaria está tendo nos últimos tempos, para dar vazão, né, aos direitos da pessoa idosa, principalmente das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, que eu acredito que seja o grande foco hoje, né, a grande prioridade aqui, quando a gente fala do envelhecer no Brasil. Então, tudo bem? Oi, Alexandre, tudo bem com você? Tudo bem, Paula? Tudo bem, todas as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo? De fato, é isso, né? Esse grupo de pessoas idosas que estão sob uma ou mais vulnerabilidades, infelizmente, ainda se constitui a maior parte do nosso país, da população idosa do nosso país. Então, nessa perspectiva dos direitos humanos, é um dever nosso dar a atenção necessária e fazer todas as articulações e construções para que isso diminua o mais rápido possível. Perfeito. A gente está se aproximando ali do 1º de outubro, né, que além de ser o Dia Nacional e Internacional, né, da Pessoa Idosa, também é o grande dia de promulgação do Estatuto, né, do Direito da Pessoa Idosa, ali em 2003, né. Queria perguntar, né, agora que já passaram mais de 2 décadas, né, desse grande marco, né, na lei brasileira de promoção de direitos humanos, você acredita que o texto ainda está de acordo com o que é envelhecer no Brasil? Pensando que tiveram tantas mudanças, né? A gente vê os próprios brasileiros ali com mais de 60 anos se inserindo no mercado de trabalho, várias mudanças ali conceituais até do que é envelhecer, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como essa legislação tão importante para o país envelheceu. Ele envelheceu, o estatuto envelheceu. Envelheceu no sentido de que ele é parte da nossa história e ele é um grande avanço dentro dos marcos normativos. É importante falar aqui, Paula, que o Brasil ele é muito inovador e pioneiro nessa presença de vários marcos normativos. E é lógico que tudo precisa ser aprimorado e atualizado. Então, o estatuto hoje demandaria, sim, e esse é até um dos planos do nosso plano nacional, que tem um eixo que vai tratar justamente dessa revisão ou atualização do nosso marcos normativos. Então, esse aumento da longevidade, que para nós é uma grande conquista, trouxe também algumas outras prioridades. Mas, sem dúvida, o Estatuto hoje é um marco ainda, um marco normativo muito importante e que tem, sim, a sua atualização e que precisa, sim, de aprimoramentos, justamente falando dessas condições que nós trouxemos já na primeira pergunta sobre as pessoas idosas nas mais diversas condições de vulnerabilidades. Um exemplo ali do que poderia ser aprimorado, por exemplo, nessa legislação? Eu vejo que é o conjunto de marcos normativos, Paula, que podem fazer um todo, assim, né? Então, nós estamos hoje também falando, e isso já é um assunto de muito tempo, para ser mais exato, desde 2015, da ratificação da Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Essa ratificação seria já um conjunto de marcos normativos que daria conta, em termos legais, do que as pessoas idosas precisam no nosso país. Eu digo em termos legais porque hoje, dado esse conhecimento que nós agregamos aqui na Secretaria e que repercute também no governo federal, nós já temos ações já buscando resolver os novos problemas atuais desses grupos sociais que estão nas mais diversas condições, não só de vulnerabilidade, mas também, muitas vezes, de discriminação. Justo. E a gente tem esse ano, né, a grande conferência nacional que vai acontecer em dezembro e que já começou, né, de antemão, com as conferências livres, as conferências municipais, estaduais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse grande tema, né, e as expectativas para a conferência, né, porque essa temática das múltiplas velhices, o que é essa diversidade ali no envelhecer que vocês querem trazer como tema principal da conferência? Paula, para mim, a nossa sexta Conferência Nacional talvez seja o maior evento do mundo que vai falar das diversas velhices, do envelhecimento multicultural, de um evento
puramente voltado, exclusivo, com o protagonismo da participação social. Então, o que esperamos aqui, isso já vem sendo construído. Nós temos dito que a Conferência Nacional é a última etapa da conferência, porque começou lá nos municípios, né, e entre municípios, com as conferências nacionais livres, agora com as conferências estaduais, mas a ideia e o que vai ser construído, com certeza, é que nós possamos entender como as atuais políticas podem cada vez mais alcançar as pessoas idosas nos seus municípios e quais melhoramentos a gente pode fazer para que essas e outras que serão encaminhadas também ao final dessa conferência possam rapidamente ser incorporadas para também fazer diferença no cotidiano das pessoas idosas. E justamente puxando ainda, o que é essas múltiplas velhices que vocês trazem ali como grande temática? Grandes velhices, Paula, é compreender que cada grupo social tem a sua potência. Então, quando nós falamos de mulheres, e aí eu posso falar de mulheres da área urbana, mulheres da área rural, a gente pode falar de pessoas idosas negras, pessoas idosas indígenas, pessoas idosas quilombolas, a gente precisa falar das pessoas idosas em situação de rua, de pessoas idosas que estão no sistema prisional, precisamos falar das pessoas idosas LGBTQIA+, que podem ser negras, que podem ter deficiências. Então, falar dessas velhices é justamente trazer todo esse universo de grupos sociais e cada grupo social, ao mesmo tempo que tem as suas potências, e isso é maravilhoso, que nós pudéssemos cada vez mais criar possibilidades para que essa potência cada vez mais se expandisse. Por outro lado, e às vezes até se sobrepondo a essa potência da diversidade, tem muita desigualdade e muita iniquidade. Então, as pessoas idosas da área rural têm demandas específicas se comparadas às pessoas idosas da área urbana. As pessoas negras têm demandas específicas se comparadas às pessoas indígenas. As pessoas com deficiência da área urbana têm especificidades das pessoas com deficiência da área rural. E assim a gente pode fazer uma série de combinação de marcadores sociais para trazer essas múltiplas velhices. Então, a conferência vem justamente para colocar tudo isso no cenário e a gente pensar em quais ações são as mais estratégicas e efetivas e possíveis de serem realizadas no tempo mais curto possível. Perfeito. Falando de Brasil, né? O Brasil é um país muito diverso e envelhecer, de certa forma, vai ser diverso também, né? Sim. E agora pensando justamente que a conferência ela tem muito forte, né, nas bases, essa participação popular, né, da própria sociedade ali na construção dessas políticas, né, de promoção de direitos humanos para a população idosa. Como que você vê tudo que for definido, que já está sendo definido esse ano, sendo pautado, né, no próximo ano, se concretizando de fato, né, como política? A secretaria hoje tem força para dar vazão a isso? Tem força sim. Hoje, Paula, eu falo que os sonhos começam a ser realizados e isso é sempre bom e nada melhor que compartilhar sonhos com outras pessoas. Então, hoje nós temos programas que já respondem às demandas das pessoas idosas, tanto por uma lógica do território, de transformar e melhorar o território, quer dizer, o bairro, o município onde a pessoa reside, eu estou falando do programa Envelhecer nos Territórios, e também das demandas específicas desses grupos sociais, e eu estou falando agora do nosso programa Viva Mais Cidadania. Então, hoje, falando com você, nós já temos ações voltadas para povos indígenas, povos quilombolas, povos ciganos, povos que sofrem intolerância religiosa. Vamos fazer para as pessoas idosas trans, pessoas em situação de rua, pessoas migrantes, pessoas ribeirinhas. Então, veja, já é e vem mais ainda, tá? Então, nós estamos já mostrando que hoje essa perspectiva de programas e de políticas para atender especificamente esses grupos já existe. Então, a conferência hoje, ela acontece num cenário onde, dado o interesse da participação social e também dos governos federal, estaduais e municipais, a gente pode sim potencializar não apenas essas políticas, mas também as políticas que ocorrem nos outros níveis e também aquelas que ocorrem transversalizando, ou seja,
aquela que tem lá na área da saúde, educação, trabalho, lazer, turismo, quanto elas precisam sempre articular para alcançar esses grupos sociais de pessoas idosas. Se você pudesse, senhor secretário, colocar em palavras assim o que é o principal desafio hoje da pasta, né? Tanto em questão de gestão de recursos, questão orçamentária, para dar vazão justamente a todas essas iniciativas, né? Que, como você pontuou aqui, já estão acontecendo, né? Mas qual que é o desafio hoje que vocês veem pela frente? O desafio hoje, Paula, e estar falando com você ajuda a realizar, a alcançar esse desafio, é que nós possamos alcançar toda a sociedade para falar sobre envelhecimento. Então, eu estou falando desde as pessoas que muitas vezes não querem se ver como uma pessoa mais velha, nem sempre, e essa atitude muitas vezes é para tentar não sofrer o idadismo, é da gente cada vez mais ter no parlamento, com os políticos, esse comprometimento com a pauta da pessoa idosa, e quando fala comprometimento, é também na questão orçamentária. Seria de gestores também compreenderem que o Brasil hoje já é um país de pessoas idosas, então, se nós não criarmos rapidamente um grupo, né, uma série de programas e de ações voltadas para as pessoas idosas, a gente vai ter um problema lá na frente. Então, veja, não faz sentido você ter uma cidadania, direitos assegurados até os seus 59 anos, 11 meses, 364 dias, e depois de um dia você já deixa de ter tudo isso assegurado, porque você né, por um critério que nós criamos, considerado uma pessoa idosa, e tudo se perde. Quer dizer, quanto de maturidade, quanto de possibilidades, quanto de oportunidades elas começam a acontecer de fato, ou são alcançadas no seu pico a partir dos 60 anos. Então, o enfrentamento às várias manifestações do idadismo, Paula, para mim é realmente o grande desafio. Porque hoje nós temos programas que estão não apenas no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, também tem na saúde, também tem na educação, também tem na cultura, mas isso precisa ser de conhecimento e domínio de toda a população, para que ela se veja e possa, caso não esteja contemplada ou um pouco insatisfeita, também fazer manifestações. As conferências que ocorrem em vários espaços estão para isso também. Então, para mim, o grande desafio é o enfrentamento das várias manifestações do idadismo que nós temos no nosso país, infelizmente. Idadismo de ter formas diversas, né, de se manifestar ali, né, e na nossa própria reportagem ali sobre o Fundo da Pessoa Idosa, a gente trouxe muita comparação sobre os fundos da criança e do adolescente, que hoje estão muito mais bem consolidados, né, no país. E recentemente teve toda essa discussão também sobre a adultização, né, que foi um tema muito relevante para a sociedade, mas que trouxe uma repercussão muito grande, né, no país inteiro. Você acredita que causas como da criança e do adolescente ainda comovem mais as pessoas, o povo brasileiro, do que a causa das pessoas idosas? Sim, infelizmente sim, Paula. E você trouxe um tema bastante atualizado, porque é isso. Nesse período, e eu entendo que é necessário e justo que se faça tudo que tem sido feito agora na questão do enfrentamento à adulteração das crianças e adolescentes. Eu tenho filhas, né? Então eu acho que isso sim tem que acontecer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos violações e violências acontecendo quase que diariamente contra as pessoas idosas, e muitas também colocadas no mesmo nível desse absurdo, sabe? Então, nós tivemos pessoas idosas que foram colocadas na rua, sabe? Quase que jogadas na rua, assim como se fazia, não se faz mais hoje, nem com cachorro, né? Animais de estimação, e não houve uma grande comoção da sociedade para parar e pensar, olha o que nós estamos fazendo com o nosso futuro. Porque, veja, o futuro de todo mundo é envelhecer. O outro futuro é morrer precocemente. Então, se a gente está fazendo, se nós estamos jogando a nossa velhice na rua e isso não comove da forma como deveria ser, a ponto de ter um rearranjo das instituições na garantia de mais direitos para a pessoa idosa, é porque ainda a gente não consegue colocar a dimensão e a importância que é falar
da velhice. A velhice pode ser, e já se mostra isso para muitas pessoas, a fase mais longa da vida de uma pessoa. Tá? Então, vamos começar cada vez mais a encarar essa chegada aos 60 anos como a fase das oportunidades e ajudar aquelas pessoas que têm ainda um grande desafio, uma grande barreira para chegar aos 60 anos, e quando chega, também não chega com a mesma potência e com essas mesmas oportunidades. Justamente pensando que a gente está falando de uma população que está margeada ali pela vulnerabilidade, eu queria te perguntar agora o que é prioridade, né? O que é emergencial, que precisa ser feito, né, nesses próximos anos, assim, pensando na atuação realmente da secretaria ali nessa promoção. Eu vou resumir isso em alguns pontos bem específicos, tá, Paula? O primeiro ponto é garantir o direito para envelhecer. Isso pode ser meio óbvio, mas não é. Né? Então, ainda tem pessoas que não têm assegurados o seu direito para envelhecer. E ao falar sobre direito para envelhecer, eu estou falando de garantir a autonomia das pessoas idosas. Então, que nós também possamos criar mais ações, mais programas, não só federal, mas também mais estaduais, mais municipais, que vão garantir esse protagonismo das pessoas idosas. E, então, eu estou falando de você dar ainda para a pessoa idosa as possibilidades reais dela mesma ter a sua moradia, dela ter o trabalho que ela quiser, dela aprender o que ela quiser, que ela possa conhecer mais pessoas, que ela possa conhecer mais lugares, que ela possa ter tudo aquilo que ela precisa ter quando, antes de ser uma pessoa idosa, ela não conseguiu por várias barreiras colocadas, muitas vezes até desde o começo da história. Então, garantir os benefícios, mas também garantir essas possibilidades, é realmente o que precisa ser feito com urgência. E isso se traduz muitas vezes por políticas de cuidado, por ações de trabalho digno para as pessoas idosas, nas condições de facilitação de ter uma casa, de ter um abrigo, de ter uma moradia e também de estimular cada vez mais o convívio intergeracional. É algo novo, não só para o nosso país, mas também para muitos outros países, 4, 5 gerações convivendo no mesmo período histórico. Então, que isso possa ser acolhido com o devido carinho que necessita. Aqui eu queria te deixar uma provocação que você mesmo trouxe para mim, né, na nossa outra conversa. O que é envelhecer bem? Existe envelhecer bem hoje no país? A gente fala tanto sobre várias questões, várias cobranças, né, em cima da aparência, em cima ali no mercado de trabalho. O que você diria que é envelhecer bem? Para mim, envelhecer bem é quando você consegue ser você mesmo, você mesma, sem os atravessamentos de outras pessoas a partir da sua idade ou da sua aparência marcada pela sua trajetória de vida. Então, quando nós falamos de políticas públicas ou políticas do setor privado, ou ações do terceiro setor, ou ações do judiciário, ou ação do parlamento, que tudo isso possa ser feito para que essa pessoa seja de fato aquele ator, aquela atriz central de uma peça teatral, sabe, Paula? Assim, então, para mim, tudo tem que ser em torno da pessoa idosa e que ela se sinta, de fato, visibilizada por ser quem ela é e que essa potência possa ser cada vez mais permitida para ela, sabe? Então, tanto nas suas manifestações culturais, quanto no cuidado à sua saúde, quanto no seu desejo de aprender, no desejo de conhecer mais pessoas. Então, isso para mim é o direito de envelhecer bem. E eu sei que isso é possível porque muitas das pessoas que estão nos assistindo, ou e se for, está maravilhoso, ou conhece pessoas que estão envelhecendo bem. Então, não é algo impossível. E o Brasil tem dado bons exemplos. O Brasil, ele traz uma inovação porque ele envelheceu muito rápido. Então, isso já é sinal de que as políticas estão dando algum tipo de resposta. E é lógico que cabe a todos nós, não apenas a mim como secretário, mas também a todos nós, enquanto cidadãos, cidadãs desse país, nos comprometemos com o envelhecimento dessas pessoas que já estão nos 60 anos, para que elas deixem para nós todas essas portas abertas,
todas essas chances abertas. E o que não está ainda muito bem feito, que nós possamos fazer juntos também. Queria te agradecer por topar participar aqui da nossa conversa, trazer esse debate tão importante aqui para o nosso público e convidar você, ouvinte, né, e eventual leitor, a acessar o viva.com.br, o maior portal mais 50 do Brasil. É isso, gente. Obrigada e até mais.